Bom dia mais uma vez, hoje dia 26 de outubro de 2021, damos início aí aos conteúdos da disciplina Redação Científica, né, do curso subsequente em Agropecuária. Hoje a gente vai falar sobre interpretação, noções de interpretação de texto e metodologia científica, né, como é que evoluiu o conhecimento científico que até a atualidade, né, até os dias atuais. Reforço que meu nome é Vinícius Reis de Figueiredo. Caso vocês tenham dúvidas, podem mandar mensagens aí pelo chat do Teams, do Microsoft Teams, ou para o meu e-mail, né? vinicius.figueiredo@ifbaiana.edu.br. Mais uma vez, informo que nossas aulas, e essa não é diferente, está sendo gravada e ficará disponível no canal Vinícius Reis _oficial na plataforma do YouTube, para que vocês possam rever os conteúdos, o que não impede vocês fazerem perguntas. Falando nisso, fiquem à vontade, inteiramente à vontade aí para me interromper durante a aula e fazerem questionamentos, tá bom? Vocês vão perceber que eu vou interromper em alguns momentos para perguntar a vocês também. Bom, vamos lá. Assim a gente dá início à nossa aula de hoje. Interpretação de texto. Qual é o objetivo da nossa aula sobre interpretação de texto? Primeiro, estimular vocês a lerem, né? Buscar conteúdo, buscar informações específicas, né? E não só estimular a leitura, mas também a interpretação de textos em distintas áreas da ciência, mas de forma mais específica, voltada ao contexto da agropecuária. E a partir desses conhecimentos, o que é que você, estudante, ganha com a aula de hoje, com os temas que serão abordados aqui? Vocês podem aprimorar a capacidade de identificação da ideia principal que é transmitida em um texto. Então, não basta só ler, o importante é interpretar, ver o sentido daquilo que está naquele texto, para que, de fato, a mensagem ali chegue a você e você compreenda a ideia central. Então, vamos lá. Antes, de fato, de adentrar pelos assuntos aí das técnicas de interpretação de texto, eu vou dar duas dicas a vocês aqui e eu espero que vocês possam aprimorar as técnicas de estudo de vocês, ok? São informações sobre... Só um minuto que tem algum estudante querendo adentrar aqui na sala. Muito bem. Acesso concedido. Muito bem, vamos lá. Quais são as duas dicas? Bom, são estratégias para vocês potencializarem os estudos. E falando nisso, nós temos a primeira dica, né, que está relacionada aos testes de estilo de aprendizagem. Gente, o que seria o teste de estilo de aprendizagem? Você, enquanto estudante, identificar como você aprende melhor. Por que eu digo isso? Gisele tem uma condição de aprendizado ou de aprendizagem diferente de Jussiele, que, consequentemente, aprende de uma forma diferente de Adriele, Luiz ou Orlando. Portanto, imaginem que Gisele, ela consegue aprender, consegue ir bem em uma atividade avaliativa que ela é completamente com questões discursivas e abertas, aquelas atividades avaliativas onde você pergunta e o estudante tem 5, 10 linhas para escrever sobre aquele questionamento. Então, Gisele, ela consegue estudar, assistir a aula e responder esse tipo de atividade avaliativa. Mas será que no contexto de uma sala de aula com 20 estudantes, todos têm essa mesma habilidade de estudar, aprender e responder a esse tipo de atividade avaliativa? Com certeza não. Por que com certeza não? Porque o estudante, ele carrega dentro de si uma própria história, que são influenciadas por suas questões de acesso à cultura, condições socioeconômicas, quais as diferentes formas de acesso a livros, a vídeos, a informação, a leitura. E, portanto, cada estudante tem um estilo de aprendizagem diferente, ou seja, cada ser
aprende de uma forma diferente. E, portanto, cada um tem um estilo de aprendizagem diferente. Esses estilos de aprendizagem são considerados como estilo auditivo, visual ou sinestésico. Isso significa dizer que os estudantes, as pessoas, aprendem estimulando a audição, o visual ou de forma sinestésica, que significa dizer colocando a mão na massa. Como a gente está falando de agropecuária, vamos imaginar que eu estou falando sobre um assunto de micro-organismos. E aí, Gisele tem um estilo de aprendizagem sinestésico, ou seja, ela precisa colocar a mão na massa para ela compreender esse assunto. Então, o que é que eu posso sugerir a ela como uma atividade avaliativa? Eu digo, Gisele, você vai fazer uma pilha de compostagem, você vai fazer uma compostagem utilizando micro-organismos como atividade avaliativa. Então, ela colocando a mão na massa ali, produzindo uma pilha de compostagem, ela vai entender como é que funcionam os micro-organismos no processo de degradação daquele substrato. Então, esse é um estilo de aprendizagem sinestésica, quando você precisa, de fato, colocar a mão na massa. Escrever, né, rascunhos, colocar, de fato, a mão na massa. Isso é o estilo de aprendizagem sinestésica. O que seria o estilo de aprendizagem visual? O próprio nome já está dizendo, né? É quando você estimula o seu aprendizado, utilizando imagens, figuras, e isso vai estimular o seu visual. Já o estilo de aprendizagem auditivo, como o próprio nome diz, né, você estimula o seu sentido da audição. Então, imagina que, na atualidade, por exemplo, existem inúmeros conteúdos produzidos através de podcasts. São conteúdos veiculados através de áudios. Então, gente, ao conhecer qual é o seu estilo de aprendizagem, você potencializa a forma de você aprender. Se você é um estudante que tem um estilo de aprendizagem auditivo, visual ou sinestésico. Então, uma dica, e vocês podem realizar esse teste de estilo de aprendizagem, e no final da aula eu vou mostrar um link disponível na internet, vocês vão fazer esse teste, é muito rápido, você responde algumas questões, e a partir dessas respostas você tem o seu estilo de aprendizagem. Identificando qual é o seu estilo, você pode encontrar formas melhores de aprender e potencializar os seus estudos. É uma dica, tá? A segunda dica é realizar mapas mentais. Então, olha nessa imagem aqui, gente. Então, é um mapa mental sobre a agricultura, né? Então, o que seria esse mapa mental? É a construção de ilustrações, como vocês podem ver aqui, e pode ser feito à mão ou utilizando recursos de computador, mas de forma que você constrói esse mapa mental fazendo um resumo do assunto estudado. O exemplo aqui foi Revolução Verde. Então, no centro aqui você tem um trator, né? E várias setas informando aí colocando diferentes informações sobre a temática principal, que é a Revolução Verde. Ao construir esse tipo de mapa, você revisa, você coloca no papel informações básicas do tema trabalhado. Então, uma outra técnica que permite que você aprimore o seu conhecimento sobre aquele tema trabalhado. Então, a partir dessa aula, por exemplo, você pode construir um mapa mental sobre interpretação de texto. O que é importante, né, na interpretação de texto? Aí você constrói esse mapa mental aí. Esse é apenas um exemplo. Tudo bem? Então, ficam essas dicas aí, caso vocês queiram potencializar os estudos. E, de fato, agora vamos começar a falar sobre interpretação de texto. Antes disso, alguém tem dúvida? Adriele, Luiz, Jussiele, Gisele, Orlando, alguém tem dúvida ou posso seguir aqui com um assunto? Tenho dúvida nenhuma. Tá bom, então. Qualquer dúvida pode interromper. Gente, o que é interpretar um texto? Após a leitura de qualquer que seja o documento, o importante é você perceber o sentido daquela informação. Não adianta só ler, não adianta só ler uma notícia de um telejornal, não adianta só assistir um filme. É importante você perceber o sentido daquela informação que está sendo passada a você, nesse caso, através de um texto. Por isso é importante você interpretar o texto. E aí, seguem algumas orientações para vocês
enriquecer essa sua interpretação, que é muito importante, por exemplo, na realização de provas, na realização de concursos, Enem, vestibulares, enfim. Interpretar, por exemplo, o que se pede uma questão de atividade avaliativa é importante para que você responda de forma correta. Então, primeiramente, é importante você ler o texto de forma lenta, com calma, né? E ler o texto todo. Não tirar conclusões precipitadas antes de terminar a leitura. Se necessário, ficou com dúvida, volte no parágrafo ou até mesmo no texto e leia esse texto quantas vezes for necessário para que você se sinta seguro. E aí, se você tem um livro, um artigo, um documento, não importa se você vai sublinhar, se você vai rabiscar, se você vai marcar com marca-texto. O importante é que você tenha a informação, que você registre as ideias mais importantes daquele texto, né? E veja bem, principalmente na atualidade, essa quarta orientação aqui é importante. Saiba separar o que é um fato de que uma opinião. Um fato concreto, e eu vou dar um exemplo daqui a pouco, né? Um fato é aquele velho ditado, né? Contra fatos não existem argumentações. Então, se o fato está ali tratado na forma de texto, é importante ter essa noção, que é diferentemente da sua opinião pessoal, tá bom? Retorne ao texto sempre que for necessário. Teve alguma dúvida? Como eu disse aqui na segunda orientação, volte e leia. É realmente isso? Você interpretou de forma certa? Correta? E se desejar, como eu disse até na dica anterior, do estilo de aprendizagem, reescreve aquilo ali para saber se realmente faz sentido o que você escreveu com o que tem no texto. E isso é interpretar. E a dica mais importante, a orientação mais importante, é que ao ler o texto, você precisa perceber o sentido daquilo ali. E uma dica valiosa que eu vou dar mais para frente, né, uma orientação, você leu o texto, seja qualquer que seja o texto, um parágrafo, ou, como eu dei o exemplo, você assistiu um vídeo, você consegue explicar o que tem ali? Se você consegue explicar, você, de fato, conseguiu ter uma interpretação. Tá bom? Posso seguir? Alguém tem dúvida? E aí, gente, posso seguir? Tranquilo, professor, pode seguir. Tá bom, obrigado. Vamos lá. Bom, aqui um exemplo do que é um fato e o que é uma opinião. Olha só. Embora a utilização do cinto de segurança seja obrigatório, Pedro, que é o motorista, né, sente-se mais confortável ao conduzir sem o mesmo. Então, eu pergunto a você, Gisele, o que é que você interpreta do que está no texto aí, escrito? Repito, embora a informação o texto embora a utilização do cinto de segurança seja obrigatório, Pedro sente-se mais confortável ao dirigir sem o mesmo. Gisele, o que é que você entendeu dessa informação? Eu entendo que existe obrigatoriedade, mas ele não gosta de utilizar. Ele se sente mais confortável sem, mas pela obrigatoriedade tem que usar. Ponto, exatamente. É o que está escrito. Outras pessoas poderiam dizer, é uma irresponsabilidade de Pedro não dirigir sem cinto de segurança, porque o cinto de segurança previne muitos acidentes, e eu particularmente só dirijo com cinto de segurança. Isso é minha opinião, ok? Mas o que tem no texto foi o que você colocou de forma bem clara, viu, Gisele? O cinto de segurança é obrigatório, mas Pedro prefere não utilizar. Ponto. Encerra-se aí a discussão. Essa é a interpretação. Então, você percebeu o sentido da informação, que Pedro não gosta de dirigir com o cinto de segurança, embora a utilização do cinto de segurança seja obrigatória. Muito bem. Vamos lá. Aqui nós temos, e aí eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque vou fazer a partir de agora, vou dar alguns exemplos para vocês entenderem o que é que eu quero que vocês compreendam, né? Então, vamos lá. A informação a frase o texto, né? Em um mundo marcado por conflitos em diferentes regiões, as operações de manutenção da paz,
das Nações Unidas são a expressão mais visível do compromisso solidário da comunidade internacional com a promoção da paz e segurança. Embora sejam expressamente mencionadas na Carta da ONU, né, Organização das Nações Unidas, elas funcionam como instrumento para assegurar a presença dessa organização em áreas conflagradas, de modo a incentivar as partes em conflitos a superar suas disputas por meio pacífico, razão pela qual não devem ser vistas como forma de intervenção armada. Muito bem, então vamos lá. Historicamente, o Brasil envia soldados para participar de operações de paz. No ano de 2004, foi criada pelo Conselho de Segurança da ONU a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. Muito bem, de acordo com esse texto que eu acabei de ler, essa missão foi criada para, preste atenção nas alternativas, letra A, restabelecer a segurança e normalidade institucional do Haiti após sucessivos episódios de turbulência política e de violência que marcaram esse país no início do século XXI, atacar os garimpos ilegais de diamantes no interior do Haiti, que usavam mão de obra infantil nas minas onde esse minério é encontrado, combater narcotráfico mandado pelo cartel de Medellín, que, a partir do Haiti, distribuía drogas para todos os países da América Latina, acabar com problemas ambientais crônicos do Haiti, pois esse país era o principal responsável pela poluição ambiental do Caribe, desculpa. E, por fim, última alternativa, extinguir a rede de trabalho escravo existente no Haiti, que utilizava esse tipo de mão de obra nas plantações de soja e trigo. Então, a partir do texto que eu li sobre as missões de paz da ONU, qual a alternativa correta, Adriele, você acha? Qual você responderia, Adriele? A, B, C, D ou E? A D. B. Luiz Brandão, qual a resposta? Eu responderia A. A. Jussiele. A C. C. Muito bem. Gisele. Letra A, professor. Orlando. Letra A, professor. Orlando, Luiz e Gisele. Muito bem. Vejam só, o que eu disse, aqui tem informações nas respostas que tem a ver com os conflitos do Haiti, mas o importante é o que tinha no texto. O que é, como você interpretou o texto? E, de fato, a resposta a alternativa correta é a letra A. Muito bem. Vamos aos próximos exemplos. Vamos prestar atenção, hein? Vamos lá. Olha só o que tem no texto. O Covid-19 acelerou a adoção do cliente de sistemas baseados em inteligência artificial sem toque, como assistente de voz e reconhecimento facial, uma alavanca para a adoção de inteligência artificial. É um tipo de texto que está falando sobre o crescimento de clientes, né, de consumidores como a gente, que prefere utilizar, comprar equipamentos onde você simplesmente não toca nos equipamentos, né, seja numa borboleta, uma catraca dessas de metrô, de trem, de ônibus, enfim. E mais de 3/4 dos clientes, 77%, esperam aumentar o uso de interfaces sem toque, para evitar interações diretas com humanos ou telas sensíveis ao toque durante a Covid-19, enquanto 62% continuarão a fazê-lo após o Covid. Esse número é ainda maior em países como Alemanha, 73%, e Brasil, 71%. Isso é um texto que está relativo ao cenário atual que a gente vive de pandemia. E aí eu pergunto a você, Adriele, o que é que você entendeu desse texto? Qual a sua interpretação sobre o que eu acabei de ler?
Adriele, Eu tá ouvindo? não consegui, E aí? O que é que você entendeu? eu não consegui entender. Tudo bem. Jussiele, você conseguiu entender qual foi a sua interpretação a partir do texto? Não, também não entendi, não. Vocês aí, Luiz, Gisele, Orlando, conseguem dar uma resposta sobre o que vocês entenderam? Eu entendi, professor, que com o aumento, né, da utilização da inteligência artificial, houve esse aumento em decorrência da Covid em si, né, porque não podia ter o toque, né, pela transmissão da doença, pelas formas de transmissão da doença, e que no mundo a gente tem 62% do aumento do uso dessas tecnologias, e aqui ele ainda fala sobre o Brasil e a Alemanha, que aumentou a mais do que no mundo inteiro. Na Alemanha 73% e no Brasil 71%. Um Perfeitamente. exemplo são os cartões de crédito, né? Que é bem por aproximação. Acho que quase todo mundo tem. Isso aí, muitas tecnologias foram criadas durante a pandemia e isso ainda não acabou, né? Até porque a gente ainda não tem uma segurança em relação às nossas atividades rotineiras. Então, quanto menos você toca em objetos, em pessoas, isso dificulta a taxa de transmissão do vírus. Então, o texto fala sobre isso, né? O aumento dessas tecnologias de inteligência artificial, como, por exemplo, reconhecimento facial. Você tem um exemplo clássico aí, né, da aproximação de cartões de débito e de crédito em máquinas, para você não precisar colocar o cartão na máquina, tocar na máquina. Tudo isso daí foram tecnologias que impulsionaram o desenvolvimento da inteligência artificial. Perfeitamente. Interpretação é essa aí. Vamos seguindo, hein? Os demais. Vamos lá, olha só, bem no nosso contexto aqui agora, tá bom? Eu peguei um texto extraído aqui do site do Instituto Federal Baiano, né? O que é que fala nesse texto aí? Um consórcio firmado entre 24 instituições de ensino superior da região Nordeste, entre elas o IF Baiano, foi lançado nesta segunda-feira, dia 28. A rede de instituições científicas e tecnológicas do Nordeste, chamada Rede ICT Nordeste, tem o objetivo de oferecer suporte político e institucional à comunidade científico-tecnológica da região Nordeste, fortalecendo-a para o enfrentamento da tríplice crise regional, a da pandemia da Covid, a socioeconômica e da estrutural desigualdade regional. É nesse contexto de parceria para o desenvolvimento e inovação tecnológica que unidades do IF Baiano participam da Semana Territorial Norte-Nordeste, a qual reúne os eventos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizados no mês de outubro. Muito bem. Orlando, o que é que você entende do texto exposto? Ô, professor, eu entendi que foi criado um consórcio. Peraí, professor, que tá dando eco aqui. Tranquilo. Foi criado um consórcio para tentar resolver de forma científica o que está acontecendo na crise dessa região do Nordeste aí, que eles estão tentando ajudar, entendeu? Então, considerando aí alguns problemas sérios de acesso à internet que foram potencializados, né, que vieram à tona durante a pandemia, onde a gente teve muita necessidade de utilizar veículos como a internet, né, para se comunicar, criou-se, né, esse consórcio onde várias instituições estão se ajudando para minimizar esses problemas, né, da desigualdade regional, em especial no acesso à tecnologia. Então, é por aí mesmo, viu, Orlando? Muito bem. Muito bem. Vamos aprimorando o nosso olhar sobre os textos. Vamos lá. Preste atenção agora aí. Jussiele, pergunta para você, hein? O texto é o seguinte: o uso de agrotóxicos e o seu impacto na saúde e no meio ambiente configuram um problema para o Brasil, o terceiro maior consumidor do produto no mundo.
Também conhecidos como defensivos agrícolas, os agrotóxicos são substâncias químicas utilizadas há décadas para combater pragas e doenças nocivas à produção agropecuária. Nos seres humanos, esses produtos representam a terceira maior causa de intoxicação no Brasil. Os trabalhadores rurais são as maiores vítimas. Segundo o Programa de Vigilância da Saúde das Populações Expostas a Agrotóxicos, da Universidade de Campinas, a Unicamp, né? 1,5 milhão de trabalhadores rurais estão intoxicados no campo. Para o consumidor, o perigo está no prato. Os hortifruti granjeiros são os produtos que mais oferecem perigo. Um estudo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, revelou que morango, alface, batata, maçã e banana têm resíduos de pesticidas acima do permitido. No meio ambiente, os agrotóxicos contaminam o solo, água e atingem os animais. E aí, minha jovem, o que é que você entende sobre o texto que eu acabei de expor? Se eu lhe perguntasse em uma atividade avaliativa, Jussiele, qual a sua interpretação sobre o texto apresentado? Calma aí, professor, porque eu sou lenta para entender as coisas. Tranquila, vá no seu tempo. Pensar aqui. E aí, conseguiu entender? Calma aí. Tudo bem. Adriele, quer dar uma força, colega aí? Quer falar sobre o texto? Enquanto ela respira. O que eu consegui entender é que ele está falando sobre o impacto dos agrotóxicos que estão causando no ambiente e na saúde dos seres humanos e dos animais. Certo. Jussiele. E aí, Jussiele, como vamos por aí? Consegue? O retorno? Então, é isso aí que a Adriele falou. Né? Bom, olhe bem. O texto, ele nos traz a informação de que se utiliza agrotóxicos, que são substâncias, químicas, utilizadas a longas datas. Mas a utilização é excessiva, principalmente acima de limites permitidos pela legislação vigente, faz com que esses agrotóxicos se acumulem, tanto nos produtos comercializáveis, e tem exemplos aí, né, morango, alface, batata, entre outros, e isso prejudica nós, consumidores, que levamos essa comida para as nossas residências, e principalmente o trabalhador rural que está lá lidando diretamente com esses agrotóxicos, acumulando também no solo, sistema solo-planta, e os agrotóxicos que os trabalhadores rurais que utilizam diretamente, naturalmente vão ter problemas de saúde aí de forma mais direta. O ideal é se utilizar de forma racional e gradativamente utilizando cada vez menos. No mundo, de modo geral, especialmente na União Europeia, isso aí já não está no texto, né? Mas a tendência é cada vez menos você ter licença para utilizar produtos químicos e migrando mais para os produtos que respeitam mais o ambiente, que as moléculas são menos persistentes no ambiente, consequentemente, agridem menos a natureza e os alimentos que a gente consome, né? Muito bem. Bom, falamos de alguns exemplos sobre interpretação. Então, após a leitura de qualquer que seja o texto, o que vocês precisam se perguntar é o seguinte: eu compreendi o texto?
eu consigo interpretar bem o texto, e aí fica essa dica para você, viu, Juscelia, já que você falou que estava com um pouco de dificuldade, estava um pouco lenta. Então, a dica que eu lhe dou é a seguinte: a melhor técnica para verificar se você conseguiu compreender o texto é você explicar o sentido dele. Será que eu interpretei mesmo? Será que eu entendi? Então, deixa eu explicar aqui. Eu li tudo, agora eu vou explicar aqui para você, ou para mim mesmo. Ó, o texto fala sobre isso, isso e isso. E não precisa ser muito, a explicação não precisa ser muito longa, muito extensa. Se ela for objetiva e atender a realmente o que diz o texto, é suficiente, entendeu? Você entendeu mesmo, compreendeu o texto? Então explica para mim aí, por favor. Por exemplo, tem aqui a informação, ó, Jussiele, os agrotóxicos são fundamentais para a agricultura. Explica aí essa frase, por favor, Jussiele. Jussiele, Oi. explica aí esse exemplo que eu acabei de dar. Os agrotóxicos são fundamentais para a agricultura. Tá. Eu não consigo. Ai, eu tô nervosa, eu não consigo explicar, não. Nervosa por quê, minha jovem? Seu segundo dia de aula. Ah, pois. Não fique nervosa. Tudo bem. Respeita aí o seu tempo. Ao tempo você vai se soltando. Com o tempo aí você vai se soltando mais. Fique tranquila. Luiz Brandão, você consegue explicar essa frase? Os agrotóxicos são fundamentais para a agricultura. Falar o que eu entendi com essa frase? Isso. O que eu entendi é que os agrotóxicos são fundamentais para a agricultura. Sério? Não tem o que explicar. Para que servem os agrotóxicos? Orlando, me diz aí, para que servem os agrotóxicos? Ô, professor, que eu saiba, o agrotóxico serve para fazer a correção, para combater a praga. Então, os agrotóxicos podem ser utilizados para eliminar insetos considerados pragas, para eliminar plantas invasoras consideradas como plantas daninhas, serve para eliminar fungos. Então, serve para combater pragas e doenças na agricultura. O problema é que se utiliza em excesso. Então, quando se fala os agrotóxicos são fundamentais para a agricultura, significa dizer que os agrotóxicos estimulam a produção agrícola. A gente pode entrar em uma outra discussão, como acabei de falar no texto anterior, sobre o impacto negativo dos agrotóxicos na natureza, nos animais, nas verduras, nos alimentos que a gente consome e para o próprio ser humano, né? Mas, nesse exemplo específico, a gente está querendo entender o sentido da frase. Por que os agrotóxicos são fundamentais para a agricultura? Porque eles estimulam o incremento na produção e eliminação de pragas e doenças, ok? Como eu disse, é importante separar fato de opinião. A minha opinião é que não se deve utilizar agrotóxicos. Ok, mas nesse caso aqui, o nosso sentido, a nossa ideia é entender, compreender o que tem aí na frase, na informação. Ok? Vamos lá. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse texto, porque a atividade que eu vou passar para vocês ao final da aula, a gente já está chegando na metade da aula aí, aproximadamente, então, é sobre o que é um biodigestor. Então, vamos lá. Vamos fazer esse exercício de interpretar texto mais uma vez aqui, né? Então, vamos lá. O que é um biodigestor? Aqui vocês estão vendo uma imagem, né, de um biodigestor. O biodigestor é um tanque, ou pode ser simplesmente outro tipo de revestimento, mas, enfim,
É um tanque protegido do contato com o ar atmosférico, o qual possibilita o reaproveitamento de detritos como esterco, entre outros materiais orgânicos, para gerar gás e adubo, também chamado de biogás e biofertilizantes. Geralmente, ele é alimentado com fezes de animais acrescidas de água. Durante o processo, esses materiais entram em decomposição sem a presença de ar, e o produto dessa degradação é o gás metano, que pode ser utilizado, né? Você pode canalizar e utilizar como gás de cozinha, substituindo o gás de botijão ou gerar energia por meio de geradores. Em uma granja, por exemplo, o gás gerado pelas fezes dos animais pode ser usado para aquecer pintos, utilizar esse gás também para aquecer ovos nas incubadoras ou gerar energia elétrica propriamente dita a partir de um gerador. O resíduo que sobra no digestor é um excelente biofertilizante, porque contém ainda muitos nutrientes e pode ser utilizado na agricultura. Então, é um texto fácil de ser compreendido e que, ao final da aula, eu fiz questão de ler aqui para que vocês consigam já entender como que será a atividade assíncrona dessa semana, que vai estar relacionada com o biodigestor. Mas, antes disso, eu gostaria de saber se vocês já tinham ouvido falar do biodigestor ou do reaproveitamento de resíduos, como, por exemplo, fezes, para a produção de energia com o biogás. Já ouviram falar? Já, Não. eu já fiz um curso do Senac que falava sobre biodigestor. E também o biodigestor é utilizado agora também para as fezes humanas, né? Em residências também você pode utilizar, mas não utiliza o gás, é só para fazer a contenção ali dos detritos, né? Para não jogar na natureza. Isso. Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Agora a gente vai entrar na segunda parte da aula, que tem a ver com a metodologia científica. Vamos falar um pouco do que é ciência, do processo de evolução do conhecimento científico, para vocês entenderem como é importante a correta interpretação de texto, para que depois vocês passem para a escrita. Então, hoje aí a gente vai falar aqui sobre ciência e conhecimento científico, e entre outros assuntos. Então, o objetivo é perceber essas etapas do conhecimento, né? Perceber as etapas de evolução do conhecimento. Ao analisar essa temática, ao estudar esse tipo de conteúdo, vocês podem ter uma melhor compreensão sobre o que é o conhecimento científico, que pode ser comprovado a partir de dados científicos. E também podemos produzir conhecimento com as experiências adquiridas ao longo dos anos, com pessoas que têm um pouco mais de idade. A gente chama isso de conhecimento leigo ou conhecimento empírico. Um conhecimento, ele não se sobrepõe ao outro, um anula o outro. Pelo contrário, se somam, ok? Ao contrário do que algumas pessoas pensam. Vamos lá. O que é ciência e conhecimento científico? Ciência, minha gente, ela busca a investigação, busca investigar o saber e, naturalmente, utiliza esse conhecimento, né, esse saber, utilizando métodos e técnicas, naturalmente, que pode ter equipamentos envolvidos aí, para obter informações e, assim, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Bom, um exemplo clássico que nós estamos vivendo na atualidade é uma incansável busca da ciência pela criação, né? Pela criação de vacinas para que a gente consiga ter uma rotina menos impactante com relação ao vírus que está aí espalhado, que é o coronavírus 19. Então, a ciência busca aí, utilizando técnicas antigas e modernas, e equipamentos também, sanar, trazer soluções para o problema que está aí instalado, que é o vírus no ar. Então, e assim melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, a ciência tem essa finalidade. A partir de dados científicos, fazendo experimentações, fazendo análises sobre os dados obtidos dessas experimentações, se buscam soluções. E essas soluções têm a finalidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Um dos exemplos é esse aí, de
da produção de vacinas. Bom, o que seria o conhecimento científico? É justamente o resultado de investigações. Investigações baseadas em experimentações científicas para justamente comprovar a veracidade. Não adianta simplesmente eu dizer o seguinte, que, por exemplo, a vacina contra a gripe, né, H1N1, ela é eficiente para combater o coronavírus. Se eu disser isso, eu estou sendo leviano. Por que leviano? Porque eu não tenho informações, pesquisas científicas, pautadas em dados científicos, em experimentações, para dizer que aquela vacina consegue combater um outro vírus. Para isso, eu tenho que colocar em prática experimentações, analisar os dados, submeter esses dados a análises e comprovar sua veracidade. Então, por isso que essas informações são divulgadas em eventos científicos, em congressos, onde tem diferentes pesquisadores do mundo inteiro, e depois essas informações são publicadas em jornais, em periódicos científicos de qualidade, e aí sim, você produz o conhecimento e divulga essas informações científicas. Então, o conhecimento científico, repetindo, é o resultado de investigações baseadas em experimentações. E essas experimentações, elas têm a finalidade de comprovar a veracidade dos seus dados. Então, a ciência busca investigar o saber, e o conhecimento científico ele é pautado em experimentações científicas para comprovar essa veracidade dos dados obtidos. Ok? Dúvidas? Não? Vamos lá. Olha só que exemplos interessantes em relação à ciência e conhecimento científico, que vocês, muito em breve, vão começar a se envolver com isso aí no ambiente acadêmico, né? Na área educacional, a ciência, ela tem por finalidade produzir conhecimentos para serem utilizados, por exemplo, no processo de ensino-aprendizagem. Olha só que interessante. No início da nossa aula, eu dei dicas de como vocês podem potencializar os estudos de vocês através dos testes de estilo de aprendizagem, entenderam? Então, isso pode melhorar esse processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque ao identificar qual o estilo de aprendizagem de vocês, vocês potencializam como vocês aprendem melhor. Então, na área educacional, a ciência tem essa finalidade. Algum pesquisador, algum dia, se dedicou, se deparou com essa necessidade de dar uma aula de uma forma, aula e propor atividades avaliativas de formas individualizadas, porque cada sujeito tem uma história diferente e consegue aprender de forma diferente, através dos estímulos auditivos, visuais ou sinestésicos. Então, isso é produção de ciência no processo de ensino-aprendizagem, entre tantas outras áreas. Um outro exemplo estão relacionados aos programas de iniciação científica. Ou seja, vocês vão ter a oportunidade de participar de projetos de pesquisa para que vocês sejam estimulados a entrarem em contato com a investigação científica. Vou dar um exemplo. Vocês podem ingressar em projetos de pesquisa aí para avaliar a eficiência da utilização do extrato de NIM no combate a formigas na horta do campus Uruçuca. O que é mais eficiente? Utilizar um extrato de NIM ou um inseticida químico? Então, essas informações vão estimular vocês a adentrarem, nessa área da investigação científica, a partir das suas experimentações e dos dados obtidos com a investigação, vocês podem chegar a uma conclusão. O extrato de NIM é mais eficiente, sim ou não? Em quais condições? Então, os programas de iniciação científica produzem esse estímulo, o objetivo é produzir em vocês esse estímulo e, consequentemente, geram conhecimento para a comunidade, para vocês e para o entorno do IF baiano de modo geral. Vamos lá, vou seguir, hein? Se tiverem dúvidas, como eu já disse, fiquem inteiramente à vontade para questionar. Bom, gente, eu disse anteriormente que o conhecimento, ele pode se somar, pode não.
eu diria aqui, me arrisco a dizer, que deve se somar o conhecimento leigo com o conhecimento científico. O conhecimento leigo, na maioria das vezes, é negligenciado por alguns pesquisadores, mas eu costumo dizer que o conhecimento leigo ele pode se somar ao conhecimento científico e produzir, sim, mais conhecimento. Então, o conhecimento leigo, geralmente, ele reporta, ele está relacionado, né, com o conhecimento adquirido com as experiências ao longo da vida, observadas na sua rotina, né, no seu dia a dia, podendo sim ser somado ao conhecimento científico. Então, aquelas informações que o seu pai, ou que o seu avô, que estão ali ligados ao campo, ou um amigo que tenha um pouco mais de experiência no campo, né, que tenha mais lida, há mais tempo no campo, esse tipo de conhecimento adquirido, essas experimentações empíricas que ele faz sem muito conhecimento científico, a partir do conhecimento das experiências dele, a gente chama de conhecimento leigo. E isso pode ser somado aos conhecimentos científicos, que demonstra informação com dados comprovadamente científicos, identificando autores. Então, a diferença é que no conhecimento científico, você produz a informação, publica essa informação em algum veículo, como, por exemplo, uma revista, um jornal, e você identifica qual foi a pessoa que produziu aquela informação, aquele conhecimento científico. Então, como eu disse, o conhecimento leigo, ele pode se somar ao conhecimento dos pesquisadores, ampliando o leque de informações do conhecimento científico, comprovando aí, através de dados, essas informações, e especificamente dando nome aos autores. Ok? Gente, vocês estão por aí ainda? Ou eu estou falando sozinho? Sim, professor. Ah, que bom. Então, vamos lá, hein? Qualquer dúvida, interrompam. Não me deixem falando sozinho. Bom, o que seria o método científico? Método é o conjunto de medidas que buscam conduzir a pesquisa de forma imparcial, sistemática e criteriosa. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes, eu, enquanto pesquisador, eu acabei de dar um exemplo aí sobre o projeto de pesquisa utilizando o inseticida natural, não foi? Então, eu vou propor um projeto de pesquisa desse e eu quero muito que o resultado seja positivo. Positivo no sentido de que o extrato de Nim, ele realmente elimine as formigas, ele seja um eficiente inseticida natural. Mas a minha vontade, ela não pode estar acima dos resultados. Portanto, essas medidas que eu vou propor para implementar as ações da investigação científica precisam ser imparciais, ok? Mesmo que eu tenha o objetivo de que aquele resultado seja favorável, que de fato o extrato, nesse exemplo, o extrato de Nim, seja eficiente, mas eu tenho que respeitar os resultados. Se não for eficiente, eu também tenho que divulgar essas informações. Aprendo que em pesquisa e investigação científica, todo resultado é importante. Às vezes o resultado considerado negativo, que não era o que você queria, ele é importante para um outro pesquisador. Por quê? Porque ele já não vai fazer aquele tipo de pesquisa que você. Ele não vai utilizar as mesmas condições que você. Por quê? Porque ele sabe que deu errado. Então, evita-se perda de tempo, recurso financeiro e, portanto, resultado é resultado em pesquisa científica. Então, no método científico, né, é um conjunto de medidas que busca conduzir a pesquisa de forma imparcial, sistemática e criteriosa, desculpa. Então, é importante que vocês, embora tenham um desejo que aquilo dê certo, respeite os resultados. Gente, a função, né, dessas pesquisas é nada mais, nada menos do que buscar soluções para os problemas da sociedade contemporânea que a gente vive, né? Então, novas soluções estão sempre sendo pesquisadas, pois a ciência busca sempre descobrir problemas novos, aperfeiçoando o conhecimento. Olha aí o cenário que a gente está agora, vivendo numa condição remota de atividades educacionais, porque um vírus nos colocou em condição de cheque, ou seja, se a gente se expor a ele, a gente pode vir a falecer, a morrer. Então, qual a solução que está sendo buscada para o problema atual? A produção de vacinas. Então, novas soluções no campo da ciência, em qualquer que seja a área, estão sempre sendo buscadas para minimizar os problemas da sociedade moderna.
Bom, vamos falar agora sobre o processo de evolução do conhecimento científico até os dias atuais. É interessante, né? Porque antigamente o homem ele acreditava em muitas coisas que hoje já não acredita mais, justamente em função do conhecimento dessas informações que estão disponíveis aí para qualquer pessoa, né? Principalmente com a utilização de internet. Então, a evolução pode ser considerada como a incorporação de um conceito novo, né? Evoluir, na maioria das vezes, significa incorporar um conceito novo. E esse processo de evolução do conhecimento científico do homem passou basicamente por 3 fases. Primeira fase do medo, onde, de fato, o homem se negava o acesso à informação, se negava a se enxergar como homem propriamente dito, né? Onde nós tínhamos aí os homens das cavernas e tudo mais, há muitos anos atrás. Esse processo de evolução passa para a segunda fase em relação ao conhecimento científico, quando o homem ele acredita muito no misticismo. Por exemplo, quando chovia bastante, onde tinham trovoadas, raios, o homem acreditava que isso nada mais era do que uma ira divina contra a humanidade, onde esses raios, essas tempestades vinham justamente para castigar o homem, prejudicando as colheitas e tudo mais. Até se chegar à terceira fase, né? A última não, porque a ciência continua evoluindo, né? Mas até chegar à terceira fase da ciência propriamente dita, onde o homem, por exemplo, acredita que é possível produzir vacinas, medicamentos, soluções para o dia a dia, produzir uma planta geneticamente modificada que pode produzir mais, uma planta de milho que pode ser mais tolerante ao ataque de ferrugens, uma soja que pode ser mais tolerante ao ataque da ferrugem, e por aí vai. Então, a ciência, a evolução do conhecimento científico passa por essas 3 fases, né? O medo, o misticismo e a ciência propriamente dita, onde o homem acredita nos resultados a partir do conhecimento científico, que é gerado a partir de experimentações, né? E, durante todo esse processo de evolução, nós tivemos aí diferentes épocas, civilizações que estiveram envolvidas, como os egípcios, gregos, passando pela Idade Média, época do Renascimento, as teorias, experimentações de Galileu, de Newton, as ideias do positivismo, até chegar na época contemporânea. Mas é importante que vocês conheçam que esse processo de evolução do conhecimento científico e a escrita científica, consequentemente, a investigação continua dia após dia, para, como eu já disse anteriormente, resolver os problemas da sociedade moderna, que anseia pela busca de soluções que a gente se depara com frequência. Vamos seguindo, hein? Vocês estão por aí ainda? Se estão, olha só, eu costumo colocar essa imagem que vocês estão vendo aí, geralmente ao final das exposições dos conteúdos que eu ministro, para todas as turmas, tá bom? Não vai ser novidade nas próximas aulas. Para que eu coloco essa imagem? Para que a gente revise alguns conteúdos que a gente viu. Por quê, minha gente? Porque o nosso cérebro, ele consegue aprender de diferentes formas, né? E uma das formas que o nosso cérebro aprende, como vocês estão vendo na imagem aí, ó, é praticando. 80% da nossa aprendizagem está relacionada à prática. Então, não adianta só eu falar aqui e não estimular vocês a pensarem e interagir. Portanto, é chegado o momento da gente fazer pergunta. E aí, eu pergunto a Gisele, qual a importância do conhecimento científico para a sociedade atual, Gisele? O conhecimento científico é a base da sociedade atual, né? A gente comprovou isso principalmente agora, na pandemia. Não só com o desenvolvimento de vacinas, como também já existe a possibilidade de medicações. E também toda a tecnologia que foi agregada, né? Isso é demonstrado até pelo tipo de aula que a gente está tendo agora, né? Uma aula virtual que já existia, mas não estava desenvolvida. E as grandes crises vêm
para isso, né? Para estimular o conhecimento científico. Perfeito, Gisele. Com o acesso à internet, né, e como muitas pessoas ficaram durante muito tempo em casa, então essas informações sobre o conhecimento, a necessidade, por exemplo, de produzir vacinas e a necessidade que a gente tem de ter um respaldo científico para as nossas ações, ficou evidente agora nesse período de pandemia. E como você falou, em alguns momentos de crise, de pandemias, algumas ações elas são antecipadas. Talvez essa etapa de produzir mais conhecimento, distribuir essas informações através da internet, como a gente está fazendo aqui agora, ela ficasse para daqui a 10 anos, 15 anos. Isso tudo precisou ser antecipado e nos adaptarmos de uma forma mais acelerada. Mas, de fato, a produção do conhecimento para a sociedade atual tem todas essas características que você acabou de citar e é, de fato, como bem dito por você, a base da sociedade moderna. Perfeito. Gente, muito bem. A partir de agora, né, eu encerro aqui a nossa aula, a nossa gravação, e aí a gente vai começar a falar um pouco mais sobre a atividade assíncrona dessa semana e dar mais alguns informes, mas antes disso eu vou encerrar a aula por aqui. Só um minuto.